Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado com 4 jogos, a 35ª rodada. Estamos na contagem regressiva para o final do campeonato. Contando com a rodada atual, faltam apenas 4 para terminar a competição. Na abertura da rodada, já dá para dizer que Botafogo e Palmeiras estão matematicamente classificados para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por quê? O São Paulo empatou em 2-2 em casa com a equipe do Atlético Mineiro e classificou Botafogo e Palmeiras para a fase de grupos. E com o empate, o São Paulo também garantiu vaga na pré-Libertadores. Então, Botafogo e Palmeiras, fase de grupos da Libertadores. São Paulo na pré-Libertadores. Vou falar a partir de agora sobre liderança do campeonato, G5, classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, por enquanto G7, para a chamada pré-Libertadores, 6º e 7º colocados, poderia ter virado nesse sábado G8, mas o Cruzeiro acabou perdendo a final da Copa Sul-Americana para o Racing da Argentina por 3-1, então neste sábado não virou G8 o Campeonato Brasileiro. Poderá virar no próximo sábado, se o Botafogo for campeão da América, depois a gente fala sobre isso. Mas nesse vídeo aqui, então, liderança, G5, G7, Copa Sul-Americana e também a zona de rebaixamento. Aliás, por falar em zona de rebaixamento, já temos o primeiro rebaixado matematicamente falando, que é o Atlético Goianiense, que perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0 e está rebaixado. O Cuiabá empatou em Caxias com o Juventude em 1-1 e também poderá, com uma combinação de resultados, ser rebaixado nesta rodada. Botafogo e Vitória 1-1, Atlético Goianiense 1, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1, Juventude 1, Cuiabá também 1, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, os jogos que abriram neste sábado a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualizando a classificação que tem Palmeiras como novo líder, os dois com 70 pontos na tabela. O Palmeiras com 21 vitórias, o Botafogo com 20 vitórias. Pelo número de vitórias, o Palmeiras ultrapassou a equipe do Botafogo. Fortaleza, que ainda joga na rodada, terça-feira em casa com o Flamengo, tem 64 pontos. Flamengo, o quarto, tem 62 pontos, 18 vitórias. O Inter fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, também com 62 pontos e 17 vitórias. O São Paulo é sexto com 59, o Cruzeiro é o sétimo com 47. Neste momento, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Inter com vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. São Paulo e Cruzeiro indo para a chamada pré-Libertadores. Bahia com 46, Corinthians e Atlético Mineiro 44, Vasco 43, Vitória 42 e o Grêmio com 40, estas equipes indo para a Copa Sul-Americana. Por enquanto, não indo nem para a Sul-Americana e nem caindo. Atlético Paranaense 40, Juventude 39, Fluminense 38. Na zona de rebaixamento estão Criciúma 37, Bragantino 37, Cuiabá 30 e o já matematicamente rebaixado Atlético Goianiense, que tem 26 pontos na tabela. No máximo, o Dragão vai chegar, se vencer os últimos 3 jogos, a 35 pontos. Fluminense já tem 38, então o Atlético está matematicamente rebaixado para a Série B da próxima temporada. O que vai rolar na rodada ainda, pessoal? O que pode mudar? Algumas questões aqui. A primeira delas, relacionada à última vaga para a chamada pré-Libertadores, entre Cruzeiro ou Bahia. Um dos dois vai fechar a rodada na 7ª posição. O Cruzeiro só joga na quarta-feira contra o Grêmio, em BH, fechando a rodada, quarta-feira, dia 27, 9 da noite, contra o Tricolor Gaúcho. O Cruzeiro disputou nesse sábado a final da Copa Sul-Americana contra o Racing. Então, Cruzeiro 47, Bahia 46. O Bahia joga, obviamente, nesse domingo, 4 da tarde, em casa, na Fonte Nova, contra o Atlético Paranaense. Cruzeiro ou Bahia, um dos dois vai fechar a rodada na 7ª posição, portanto, ainda com a última vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro só depende dele. Se o Cruzeiro na quarta-feira vencer o Grêmio, termina a rodada no G7.
Se o Cruzeiro não vencer, poderá ser ultrapassado pelo Bahia. Se o Cruzeiro empatar e o Bahia vencer o Atlético Paranaense, o Bahia ultrapassa a equipe do Cruzeiro. Se der derrota do Cruzeiro por 1-0, por exemplo, para o Grêmio, e o Bahia empatar o jogo com o Atlético Paranaense, o Bahia não ultrapassa o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai ficar com saldo 1 contra saldo 0 do Bahia. O Cruzeiro poderá perder a condição não vencendo o jogo se o Bahia, por exemplo, se der empate entre Cruzeiro e Grêmio na quarta-feira e o Bahia vencer o Atlético Paranaense, o Bahia ultrapassa a equipe do Cruzeiro. Ou então, o Bahia empatar com o Atlético Paranaense e o Cruzeiro perder por 2 gols de diferença para o Grêmio na próxima quarta-feira. É a condição aí de que o Bahia possa trocar de lugar com o Cruzeiro na 7ª posição aqui. Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. O Juventude já jogou, empatou com o Cuiabá em 1-1. 2 desses 4 aqui vão terminar a rodada na zona de rebaixamento, juntamente com o Cuiabá e com o já rebaixado Atlético Goianiense. Aliás, se o Bragantino, que joga nesse domingo, 4 da tarde no Beira-Rio, contra o Inter, se o Bragantino vencer o Inter no Beira-Rio, o Cuiabá estará matematicamente rebaixado para a Série B da próxima temporada. Mas então é certo que, na rodada, Juventude com 39, Fluminense com 38, Criciúma e Bragantino com 37, 2 desses 4 vão fechar a rodada, portanto, na zona de rebaixamento. Rodada tem, nesse domingo, os 3 jogos às 4 da tarde. Corinthians e Vasco, Inter e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense. O Bragantino, tentando sair da zona de rebaixamento, enfrenta o Inter no Beira-Rio. O Bahia, que tenta entrar no G7, na zona de classificação indireta para a próxima edição da Copa Libertadores da América, contra o Atlético Paranaense. Na terça-feira tem 7 da noite, duelo direto pelo Z4 entre Fluminense e Criciúma. Tem também Fortaleza e Flamengo, jogo que vale aqui, ó, a ponta de cima da tabela. Lembrando que, se o Fortaleza vencer o Flamengo na próxima terça-feira em casa, vai chegar a 67 pontos e a diferença para o líder, que é o Palmeiras agora, vai cair para 3 pontos. Fortaleza vence, vai a 67, Palmeiras tem 70. Palmeiras e Botafogo tem 70. Então, se o Fortaleza vencer, vai diminuir essa diferença para apenas 3 pontinhos. E se o Flamengo for o vencedor, a diferença do líder Palmeiras para o Flamengo vai cair para 5 pontos. No momento está em 8, 70 contra 62. Se o Flamengo vencer a partida, vai ficar 70 contra 65. Também na terça-feira tem, aliás, na quarta-feira tem Cruzeiro e Grêmio, fechando, portanto, esta 35ª rodada, a 16ª do retorno. E o Inter, que joga em casa, pessoal, nesse domingo contra o Bragantino, se o Inter vencer a partida, vai terminar a quarta-feira na 3ª posição. Na quarta-feira. Vai terminar o domingo, presta atenção no serviço, vai terminar o domingo na 3ª posição. Por quê? Porque Fortaleza e Flamengo só jogam na terça-feira. Então, até terça, se o Inter vencer o Bragantino, até terça o Inter vai ser 3º colocado. Se vencer, ele vai a 65, vai ultrapassar o Flamengo, que tem 62, e o Fortaleza, que tem 64 pontos na tabela, o Internacional. O Inter só vai ficar vencendo o Bragantino nesse domingo, na 3ª posição, ao final da rodada, se der empate na terça-feira entre Fortaleza e Flamengo. Por quê? O Inter vence, vai a 65 e 18 vitórias, vence por 1-0, saldo 20. Se der empate entre Fortaleza e Flamengo, o Flamengo vai a 63, não alcançaria o Inter. Fortaleza iria para 65, 18 vitórias e saldo 15. Então o Inter passaria também o Fortaleza. Então, Fortaleza, Flamengo ou Inter, um dos 3 vai terminar a rodada na 3ª posição. E se o Inter vencer nesse domingo em casa o Bragantino, vai chegar, portanto, no domingo na 3ª posição, com 65 pontos, vai reduzir a diferença para o líder para 5 pontos. Nesse momento, o Palmeiras tem 70 contra 62 do Inter. Se o Inter vence, vai a 65, a diferença que está em 8 pontos cai para 5 pontos, faltando aí 3 rodadas para o final. Inter e São Paulo, por enquanto, pessoal, assim, ó, no próximo sábado, na Argentina, acontece em Buenos Aires a final da Copa Libertadores da América, entre Botafogo, que é 2º colocado, e Atlético Mineiro, que ocupa a 10ª posição na tabela nesse momento. Se o Galo vencer, atenção, hein? Se o Galo for campeão da América, não vai abrir, pessoal, G8, porque o Galo está fora aqui, ó, das 7 primeiras posições. Só vai abrir G8 se o Botafogo for campeão. Aí é o seguinte, por enquanto, sem o Botafogo campeão da América,
Inter e São Paulo estão disputando a última vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. O Inter tem no momento 3 pontos a mais que o São Paulo, 62 a 59. O São Paulo já jogou na rodada, empatou com o Galo em 2-2 no Morumbi. O Inter joga nesse domingo contra o Bragantino no Beira-Rio. A diferença é que está em 3 pontos, pode subir para 6 se o Inter vencer o Bragantino. Pode subir para 4 se o Inter empatar com o Bragantino. E pode permanecer nos 3 se o Inter perder o jogo para a equipe do Bragantino. Projeções de momento, pessoal. Para G7 aqui, ó, para garantir a última vaga para a Copa Libertadores da América. Projeção de 54 pontos. Projeção para a Copa Sul-Americana. 13ª posição está dando nesse momento a última vaga para a Copa Sul-Americana. Projeção de 46 pontos para garantir vaga na Copa Sul-Americana. Por enquanto, Bahia, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, Vitória e Grêmio garantindo estas 6 vagas para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Nesse domingo, logo após os jogos que começam às 4 da tarde, terminados os jogos, logo depois aí eu venho para atualizar a tabela de classificação e também a posição ou as posições das equipes e se mudou alguma coisa aqui que deve mudar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tá bom? É isso aí, fui, tchau!